Saudações alvinegras, meu nome é Celso, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço que se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março. E nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Para falar, logicamente, do nosso Botafogo. Bom, como você sabe, 2 de março, amanhã, dia 3 de março, encerra a janela internacional, né? A janela internacional aqui no Brasil, ela encerra amanhã. No exterior, na Europa, por exemplo, já encerrou. Eu não sei em outros continentes, em outros países, inclusive. Mas aqui no Brasil encerra-se amanhã. Então, desta feita, o Botafogo tem hoje e amanhã para fazer uma contratação de jogadores que joguem em outros países, né? Jogadores que venham de outras ligas, de outras praças, das praças internacionais. Acabando essa oportunidade, nos resta apenas a janela interna, que seria até o dia 24, se não me engano, de março. Mas o Botafogo ainda tem hoje e amanhã. E um fato que me chamou a atenção, que pode se tornar aí uma oportunidade, é o fato do que aconteceu lá no Oriente Médio, né? Talvez esses acontecimentos no Oriente Médio, mais especificamente ali no Irã, mas tem ali a questão de Israel, né? O ataque de Irã, Estados Unidos, de Israel e Estados Unidos ao Irã, talvez tenha causado ali na questão do Oriente Médio ali um clima de tensão. E isso pode fazer com que alguns jogadores que já estejam, inclusive, numa fase final de contrato, eles queiram sair do país e isso seja facilitado. Eu não estou afirmando, eu estou conjecturando aqui, correto? É possível que isso aconteça. E aí vamos ter alguns jogadores com possibilidade de contratação. Infelizmente o Botafogo não tem condições financeiras, valores, caixa disponível para contratar, né? Para pagar jogador para ele vir. Porque hoje seria um bom argumento, né? Cara, tu vai ficar aí num lugar onde só tem guerra, tá arriscado aí você arriscar sua família, cara, por causa disso e tal. Você já está em fim de contrato, é uma oportunidade, nós temos aqui uma condição aqui de contratar, por que você não vem? Né? Então isso já é um grande argumento para você colocar. Bom, mas mesmo assim, o Botafogo está tentando aí alguns jogadores. Vários nomes já surgiram, vários nomes. Zagueiros, goleiros, atacantes, meias, laterais. E nós vivemos hoje, tanto relatado pela mídia tradicional, quanto pela mídia independente. Aqui mesmo no canal nós temos aqui também falado a respeito. Não tem dúvida de que o Botafogo precisa contratar alguns jogadores para qualificar ainda mais o nosso elenco, o elenco do Botafogo. Porque é isso que nos interessa, que o nosso elenco esteja qualificado. O ideal seria que você tivesse dinheiro para contratar jogadores de altíssimo nível, vamos colocar assim, de primeira prateleira. Mas como isso não é possível, você tem que ter a oportunidade de mercado, né? Você tem que lançar mão dessa oportunidade de mercado. Mais uma coisa, o Botafogo tem necessidade realmente, né? Isso aí é uma unanimidade. Uma unanimidade. É a questão do goleiro, porque os goleiros que nós temos, até o momento, eles não oferecem assim, segurança, né? Para que o torcedor se sinta tranquilo e a própria defesa e os próprios jogadores se sintam também tranquilos em atuar.
e atuar e arriscar, porque você não precisa só. Porque quando você tem um goleiro que não te traz muita segurança, você vai jogar o trivial, né? Chegou a bola no seu pé, você vai fazer uma ligação direta, você vai tocar para o outro zagueiro, você vai tocar, mas você não vai construir, você não vai ter segurança para construir uma jogada através do goleiro, você não vai ter isso, né? Puxar um contra-ataque através de uma reposição de bola do goleiro, como fazia muito bem o Jefferson. O Jefferson era mestre nisso, o Lucas Perry era mestre nisso, o John era muito bom nisso. E o Botafogo deixou de ter essa grande arma do futebol moderno, do futebol atual. Então é unânime que o Botafogo precisa de um goleiro. Mas nesse caso, nós temos aí qual goleiro, né? Qual goleiro? Amanhã encerra a janela internacional. Então, mesmo que o goleiro seja brasileiro, mas esteja atuando no exterior, ele não vai poder mais ser transferido. Mas todo mundo concorda que o Botafogo precisa de um goleiro. E aí, me valendo daquela máxima do futebol, que é uma realidade, isso eu vejo desde que eu acompanho o futebol, tem duas posições fundamentais que quase todos os times, ou todos os times do mundo que foram campeões, que obtiveram êxito, duas posições são fundamentais para qualquer time do mundo. E aí você pode pegar aí os times mais importantes que você vai ver o que eu estou falando. É um grande goleiro, né? Porque todo grande time começa por um grande goleiro. E a outra máxima do futebol é que ataques ganham jogos e defesa ganham títulos. Essas são frases, são ditados populares dentro do futebol que faz muita diferença. E é verdade isso que eu estou te falando. E a outra posição, cara, é a posição do centroavante. Todos os grandes clubes, todas as grandes seleções do mundo que foram campeãs mundiais, os times que são campeões nos seus países, todos eles têm um centroavante capacitado. É um centroavante capacitado. Cara, você chega lá no Real Madrid, correto? Você chega no Real Madrid, eu acho que é o único time que não lembro nem qual é o centroavante do Real Madrid, para falar a verdade. Não lembro qual é o centroavante do Real Madrid. Mas vamos lá. Você vai no Liverpool. No Liverpool, os caras jogam com o centroavante. Correto? Liverpool joga com o centroavante. Agora eu esqueci o nome dele, mas vou lembrar. Atlético de Madrid tem o tal de Sorloth. Barcelona tem Lewandowski. Manchester City tem o Haaland. Arsenal, Gyökeres. O Inter de Milão tem tanto o Lautaro Martinez quanto o Thuram. Correto? Quanto o Thuram. Aí você vai lá pro Benfica, tem o tal de Paviavic, lá o nome do cara. Você pega todos os times, cara, que eu tô te falando. Eu tô garantindo a você que todos os times têm um grande centroavante. Você chega aqui no Brasil, o Flamengo tem Pedro. O Palmeiras chega ao cúmulo de jogar com dois centroavantes, com o Flávio Lopes e com o menino lá, o Vitor Roque. Todos os grandes times têm um grande centroavante, cara, para ser campeão. Para ser campeão. Se você pegar, como eu falei, eu acompanho futebol assim, entendendo um pouco de futebol, desde 1974, o ano que eu comecei a entender um pouco mais de futebol, que foi aquele ano da laranja mecânica, né? Do surgimento da laranja mecânica. Mas você pega lá, Alemanha, Gerd Müller, 78, Argentina, Luque, 78, 82, Itália, Paulo Rossi, 86, a Argentina tinha aqueles malucos lá, se não me engano, até era o Ramon Dias, era um dos jogadores que tinha ali no ataque da Argentina. Ramon Dias, tinha o Bertoni, eram esses argentinos aí, não me engano. 90, a Itália tinha o Rudi Völler, se não me engano, era 94, o Brasil tinha Romário.
98, a França tinha o Giroud, esse maluco Giroud. 80, estamos em 98, né? 2002, o Brasil tinha Ronaldo. 2006, quem foi o campeão? 2006 foi aqui no Brasil, se não me engano, foi a Alemanha, né? A Alemanha tinha o malucão lá, o Klose, 2006. 2010, a Espanha tinha o Vidia, né? O Vidia, 2010. 2014, agora se não me engano, foi a Itália, né? Que também lá tinha seu centroavante. Como eu não lembro muito bem da Itália, em 2014. 2018, depois da Itália, foi França de novo? Eu acho que foi França de novo, 2018. O Mbappé. 2022, a Argentina, né? A Argentina tinha lá o Lautaro e tinha o Julián Álvares. Vocês devem se lembrar. Olha o que eu tô falando para você. Todos eles tinham centroavante, cara. Todos eles tinham centroavante. Então é fundamental ter um centroavante. Se você pegar os times, o Real Madrid teve o Benzema, tinha o Cristiano Ronaldo, depois veio o Benzema, chegou a jogar com Benzema e Cristiano Ronaldo juntos, né? O Liverpool tinha Roberto Firmino, né? Teve o Dias também, que agora está em outro. O Harry Kane lá no Bayern de Munique, que sempre teve bons centroavantes. Então você vai vendo aí o Sorloth hoje no Atlético de Madrid, Lewandowski hoje no Barcelona. Cara, é quase que impossível você encontrar um time campeão de altíssima prateleira que não tinha um centroavante marcador, um centroavante participador, que participa do jogo. Aquele centroavante que perde a bola e vai atrás do zagueiro. Vou fazer falta, vou pegar esse cara. Entendeu? Então é isso que eu vejo que o Botafogo precisa. Porque o Botafogo, infelizmente, não tem. Não tem nem um atacante eficiente, ainda que ele fosse lá um cone. Se ele fosse um cone, mas fosse eficiente na hora de marcar o gol, pelo menos isso nós teríamos. Ele não iria ajudar o time num todo, né? No âmbito geral de atacar e defender, mas iria pelo menos ser um marcador de gol. Então nós precisamos de um centroavante. Cara, como o Botafogo não tem dinheiro, a minha opção, nesse caso, seria o Alex Arce, jogador do Independente Rivadavia, foi da LDU, é da seleção paraguaia, e é um jogador que pode ser barato. Não deve ser tão caro o Alex Arce. E você pode ali negociar ali até um empréstimo. Mas é pouco tempo, como eu falei, só tem hoje e só tem amanhã. Outro jogador, que também é paraguaio, se não me engano, ou uruguaio, é o Thiago Borbas, que era do Bragantino. Agora parece que está em algum time aí emprestado. Thiago Borbas, centroavante, 23 anos. Cara, seriam oportunidades. Jogadores nacionais, eu realmente agora não me recordo. Teria o Tiquinho, que foi para o Mirassol. Teríamos o Júnior Santos, que, como eu falei, cara, ele melhorou muito. Eu sempre fui muito crítico do Júnior Santos, porque eu prezo muito pelo jogador com inteligência para jogar, né? O Júnior Santos, ele não é tão inteligente, mas ele melhorou muito em alguns quesitos que tornam ele um jogador viável. Quais quesitos? Ele passou a concluir melhor. Ele conclui muito bem com a perna esquerda, ele conclui muito bem com a perna direita. Ele passou a ter uma noção maior de espaço da área para atacar
a bola no jogo aéreo, ele passou a ter essa noção maior. E ele é um jogador que defensivamente ele é muito bom. Ele vai atrás do jogador, ele ajuda o contexto do sistema defensivo. Você deve lembrar que no ano passado, antes de chegar o Igor Jesus, quem fazia esses papéis era o Tiquinho, que até jogava um pouco mais recuado, e o Júnior Santos, que jogava mais ofensivamente, pelo centro do campo, na parte central. Correto? O Botafogo ali já tinha ali o Luiz Henrique se posicionando, se tornando um jogador importante, né? Aí o Luiz Henrique ganha a titularidade e eu ainda falava, me lembro nos vídeos, eu falava, cara, o Júnior Santos, ele nunca mais será um ponta pelo Botafogo. Ele nunca mais jogará de ponta pelo Botafogo. A capacidade do Luiz Henrique de fazer uma recomposição, de ter a explosão com inteligência para poder partir para o ataque, não partir para o ataque desesperadamente, saber a hora que pode chegar até o terço final, saber a hora que tem que construir com os jogadores do meio campo. Essa inteligência tática do Luiz Henrique, eu falava, cara, nunca mais, e também eu falava isso entendendo a mente do treinador europeu, que na época foi o Arthur Jorge. E eu falei, cara, como o treinador europeu gosta desse tipo de ponta, e eu observo isso muito na Premier League, você tem ali o Bukayo Saka, jogador do Arsenal, você tem ali Mohamed Salah, jogador do Liverpool, você tem, cara, o Bernardo Silva do Manchester City. Cara, você tem vários jogadores desse nível. O Lamine Yamal do Barcelona. Os jogadores que no Real Madrid fazem essa função. Eu não sei porque na seleção brasileira não fazem, que é o Vinícius Júnior e do outro lado ali o Rodrigo. Né? Muitas vezes o Rodrigo é o titular, não sei porque eles não fazem ali, mas eu falava, nunca mais o Júnior Santos vai ser titular na ponta. Ou ele aprende a utilizar ali o centro do campo, o meio do ataque, para ser o titular, ou ele não vai chegar. Porque o Tiquinho já estava caindo de produção e a gente precisava de um jogador. E esse jogador foi o Júnior Santos. E ele foi o titular e foi o artilheiro da Copa Libertadores. O caso do Júnior Santos foi que ele se contundiu gravemente, parou, o Igor Jesus chegou na segunda janela e já ocupou a titularidade. Por que ocupou a titularidade? Por essa participação dele no jogo todo. Porque eu estava vendo o jogo do Arthur Cabral e o jogo dos vários centroavantes que eu vejo também jogar. O centroavante, ele toca na bola, cara, por 2, 3 segundos. Porque ele toca, ele tem que passar, porque ele está sempre de costas. Então, se ele não passar, o cara vai dar um pisão no calcanhar dele, vai dar um pisão no tornozelo dele, vai chegar com um carrinho por baixo. Você está entendendo? Então é muito pouco o tempo que o centroavante toca na bola. Então a participação do centroavante, ela tem que ser mais no sentido de abrir o espaço, ocupar o espaço, atacar o espaço, né? Disputar uma bola aérea com consciência, com qualificação. Correto? E defensivamente ele também ajudar. Você lembra do lado esquerdo? Nós tínhamos o Almada. Cara, o Almada ia na lateral esquerda para sair jogando com a bola com qualidade. Ele ia na lateral direita para jogar com qualidade. O que permitia, às vezes, até o Savarino a fazer uma jogada pela ponta direita. Você lembra daquela jogada do Savarino pela ponta direita? Que ele vai na linha de fundo e cruza na cabeça do Igor Jesus? É mais ou menos isso, cara. Então, você tendo esses jogadores com consciência, com qualidade intelectual para participar do jogo, você tem aí um grande time. Então, essas duas posições, o goleiro e o centroavante, cara, são fundamentais. E o Botafogo precisa mudar isso. Mas acho difícil em virtude do pouco tempo que nós vamos ter na janela. Mas
para a janela comercial ali de nível nacional, né, que vai até o dia 24 de março, nós podemos ali contratar alguns jogadores. Podemos contratar um zagueiro, outro jogador também internacional que o Botafogo está tentando, é o tal Johan. Agora sempre esqueço o nome dele, cara. Johan Mojica, lateral esquerdo lá do Mallorca também. Mas também não tem dinheiro, o time não aceita. Não aceita. Bom, mas nessa janela doméstica dá para contratar ali algum jogador. Um zagueiro, só observar os campeonatos nacionais, né? Você viu a questão do Dantas, ainda está no imbróglio aí, numa dificuldade. Dá para contratar um zagueiro. Não precisamos de um zagueiro tão espetacular assim. Cara, eu vi ali o Ítalo, ele tem um bom passe, muito bom passe, tem o Ítalo. Tem muito boa velocidade para se fazer uma recomposição, correto? Nós temos o Justino, que pode ser inclusive titular nessa zaga, nessa linha de 3, o que é um mito também, essa linha de 3. O técnico só joga na linha de 3. Não. Já se viu que ele joga também num 4-2-3-1. Porque nós vimos que nós entramos com Cadu, Ítalo, Justino e o Gabriel Abdias. Então não são 3 zagueiros que ele costuma jogar. Ele vai jogar com aquilo que ele vai ter de melhor. Então, o que nós temos de melhor, cara, hoje seria o Léo Link, não temos outro, Léo Link, Vitinho, Basto, Barbosa, Alex Telles, Danilo Medina, correto? Nessa questão aí contra o Barcelona do Equador não vamos ter o Medina, então podemos ter Danilo e Nilton, ali como volante, ou até mesmo o Alan, se o Alan já estiver disponível, Danilo e Nilton. 4-2-3-1. Vidialba, Montoro e o Barreira, ou até mesmo o Tuco, entendeu? Dá para jogar. Ou até mesmo Arthur, Montoro, Vidialba, dá para fazer. E lá na frente, cara, tem que ter o Arthur Cabral, o Cadil, o Arthur Isaac, aí o Matheus Martins. Aí qualquer um. Nós não temos um time tão ruim assim que não possa jogar no 4-2-3-1. Aí também podemos jogar no 3-5-2 ou 3-2-3-1. Podemos jogar assim também, né? Então tem variações que o técnico pode utilizar. Não é para ficar desesperado. Celso, você vai... Não vou analisar adversário nenhum, cara. Adversário para mim não interessa. Aqui é Botafogo. Eu quero ver o Botafogo bem treinado. Eu quero ver o Botafogo com os jogadores, entendendo a concepção tática do treinador e tendo capacidade de executar aquilo que é treinado. Sempre lembro o que eu aprendi até com o Alex, comentarista do Sport TV. Cara, preparação, treinamento e execução. Preparação, treinamento e execução. Preparação, treinamento e execução. Não foi bem essas palavras que ele usou, não, mas eu uso essa. Porque eu agora esqueci. Preparação, o técnico imagina. Ele faz o técnico, ele chega num campo vazio, ele olha o espaço e pensa, eu posso atacar por aqui, vou atacar por aqui, por ali. Quais os jogadores que são melhores para essa função? Vou pegar os jogadores assim, e vou treinar esses jogadores. Depois de treinar os jogadores têm que ir para dentro do campo e executar aquilo que foi treinado. É por aí. É assim que eu vejo o futebol. Preparação, treinamento e execução. Ok? Então nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós já vamos ter o vídeo pré-jogo, porque amanhã já vamos ter Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Não temos o susto da altitude, então podemos jogar.
Não importa se lá é caldeirão, se lá é panela de pressão, se lá é sauna a vapor, sauna... Não quero saber nada disso, cara. Eu quero saber o seguinte, entram 11 contra 11. E quem executar melhor o planejamento do treinador que foi treinado é que vai ser feliz. E eu espero que esse seja o Botafogo, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.